Olá, meus irmãos, vamos então hoje para a nossa quarta aula de nosso curso completo de Teologia Sistemática. Lembrando aí que você tem 3 objetivos. Primeiro, não deixe de curtir este vídeo, de dar joinha no YouTube, porque assim você nos ajuda a propagar este projeto e nos anima a continuar gravando vídeos, a fazer novos cursos para você aí. Segundo, você precisa ir no espaço para comentários, seja no YouTube ou no site materiasdeteologia.com, e responder as questões que eu vou deixar no final da aula, tá? E em terceiro lugar, você precisa fazer um resumo desta aula. Faça o resumo tanto para que você possa fazer a prova futuramente, que vai ter no final desta matéria, vai ter uma prova. Faça o resumo para que você possa manter anotadas as informações das videoaulas e também até mesmo para te ajudar a responder os exercícios ao final desta aula. Então, nós falamos na última aula, na terceira aula, sobre os 3 primeiros pressupostos dos 6 pressupostos que nós pretendemos falar, pressupostos da teologia. Hoje nós vamos falar, então, o quarto, quinto e o sexto. Vamos lá, então. Um quarto pressuposto da teologia é a cognoscibilidade da revelação. Cognoscibilidade da revelação. O que é algo cognoscível? Algo cognoscível é algo que se pode entender. Então, esse pressuposto quer dizer que a revelação que Deus fez ao homem, a seu próprio respeito, ela é completamente clara, ela é cognoscível, ela é passível de entendimento. Deus não falou em uma linguagem angelical, ele não falou por meio de enigmas, ele não se expressou com termos técnicos de forma que apenas pessoas de uma área pudessem entender. Ele não falou em termos filosóficos, ele falou em uma linguagem humana, em uma linguagem que os leitores pudessem compreender. Ao contrário deste pensamento, de que Deus tivesse falado por um meio muito enigmático, ou muito técnico, ou muito específico, de modo que ninguém pudesse entender. Ao contrário disso, nós vemos que ele falou de uma forma muito clara, tão clara a forma como ele falou, que ele nos falou especialmente através da palavra. Quer dizer, um meio mais claro para entender alguém é através da palavra. Às vezes nós nos preocupamos em pregar a palavra de Deus por meios não convencionais, por meios diferentes. Às vezes queremos utilizar o teatro para pregar a palavra de Deus, às vezes queremos utilizar a coreografia para pregar a palavra de Deus, mas precisamos ter em mente que não existe um meio mais claro, mais objetivo de se pregar, de se expressar, do que palavras. Então, a palavra viva, que é Cristo, é o meio pelo qual Deus falou. E a palavra escrita, que é a Bíblia, é o meio pelo qual Deus nos falou. A palavra viva, que é Cristo, e a palavra escrita, que é a Bíblia. É tão desanuviada a revelação de Deus ao homem que o próprio Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, vem a nós como ser humano, com necessidades humanas. Jesus precisava, por exemplo, comer, beber, se vestir, dormir, descansar. Ele sentia dor, frio, se entristecia, se alegrava. Ninguém poderia olhar para o Filho de Deus e, olhando para ele, dizer que ali não estava um ser humano completo. Mas, ao mesmo tempo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que ele era o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Era possível olhar para Jesus e ver um homem, como eu e você. Mas Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é que a revelação de Deus não seja clara. São muitas das vezes os nossos olhos que estão entenebrecidos por causa da pequenez da nossa fé.
por causa da nossa imaturidade cristã, por causa da puerilidade espiritual na qual nós ainda estamos. Às vezes nós precisamos dizer como os apóstolos em Lucas 17:5, Senhor, aumenta-nos a fé. Em João, capítulo 14, versículo 8, Filipe diz a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, por meio dessas coisas, nós podemos observar e entender que a revelação ela é cognoscível. A revelação é passível de entendimento. A palavra escrita de Deus também é muito clara e penetrante. A palavra escrita de Deus ela é poderosa. Assim como nós vimos a palavra encarnada, não é reencarnada, tá bem? Tem gente que confunde a doutrina da encarnação com a reencarnação. A reencarnação é uma doutrina espírita. A encarnação é uma doutrina bíblica. Jesus se fez carne, por isso dizemos que ele encarnou-se. Então, Jesus Cristo é a palavra encarnada e a revelação muito clara de Deus. Ele é a expressão do ser de Deus, conforme nos diz a palavra de Deus. Mas a palavra escrita de Deus, ela também é muito clara e penetrante e poderosa. A palavra escrita de Deus é também a palavra viva de Deus. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós podemos lê-la, nós podemos esquadrinhá-la, nós podemos examiná-la, mas não é como ler um livro comum, porque a palavra de Deus é a palavra viva. Quando nós lemos a Escritura, ela também nos lê. Quando nós interpretamos a Escritura, ela também nos interpreta. Quando nós a examinamos, ela também nos examina. Quando nós a esquadrinhamos, ela também nos esquadrinha. É tão clara a revelação de Deus em sua palavra que ao abri-la e examiná-la, como um garimpeiro examina a terra à procura de uma pedra muito preciosa, ao abri-la e examiná-la com um coração cheio de fé, de temor e humildade, é possível sentir, por assim dizer, até o calor do hálito de Deus, falando conosco de forma clara, poderosa e transformadora. O quinto pressuposto que nós desejamos salientar nesta introdução à teologia é a limitação do conhecimento humano. Esse pressuposto quer dizer que a teologia reconhece a sua limitação. É claro que somos humanos e, portanto, somos limitados. E dentro da nossa limitação, nós não podemos saber tudo acerca de Deus. Nós não podemos ter um conhecimento exaustivo acerca de Deus. Nós não podemos, conforme já vimos em aulas anteriores, estudar Deus como se ele fosse um sapo que você abre e estuda os seus órgãos e descobre tudo sobre ele. Já falamos sobre isso. Existe uma música cristã muito popular na internet atualmente que sugere que a tentativa da teologia explicar Deus é inútil, porque ninguém explica Deus. Se alguém duvida ou se alguém acredita, ninguém explica Deus. Ou seja, tanto o ateu como o teólogo não podem explicar a Deus. Mas essa ideia acaba por nos fazer lembrar do que nós vimos na aula anterior, que é o agnosticismo. A frase "ninguém explica Deus" é muito vaga, porque pode dar a entender duas coisas. Primeira, que não se pode ter nenhuma explicação a respeito de Deus, e se for isso, está errada,
porque o que a Bíblia mais faz é falar sobre Deus, é explicar acerca da pessoa, das obras, dos atributos de Deus. O que a Bíblia mais faz é nos ensinar a respeito do caráter de Deus, sobre quem é Deus, nos explicar sobre a vontade de Deus. Então, como assim ninguém explica a Deus? A Bíblia explica sobre Deus, fala sobre Deus. A Bíblia nos traz explicações sobre o Deus ao qual nós servimos. E a teologia nada mais é do que um estudo baseado na Bíblia. Nesse sentido, a teologia não está especulando, tentando falar coisas que Deus não fale. Não, ela está trazendo o pensamento bíblico de forma organizada. Então, se entendemos que é impossível ter qualquer explicação acerca de Deus, nós estamos simplesmente ignorando a palavra de Deus como fonte de verdade e de conhecimento divino. Então, essa seria a primeira ideia que a frase dá a entender. Já a segunda ideia que se poderia obter a partir desta frase é a ideia que Deus não pode ser explorado na totalidade do seu ser. Deus não pode ser explicado em tudo aquilo que ele é. Ninguém explica a Deus no sentido de que ele é infinito e nós somos finitos. Ninguém explica a Deus completamente, porque nosso conhecimento acerca de Deus é limitado. Mas isso é amplamente reconhecido pela teologia. É o que o quinto pressuposto expõe. A teologia não diz que ela explica a Deus completamente. Ela explica aquilo que a Bíblia explica e expõe sobre Deus. Nós somos limitados tanto por nossa humanidade quanto pela própria revelação. Limitados por nossa própria humanidade. Vamos lá. Nós já dissemos na aula 3, a aula anterior, que o estudo teológico exige humildade do teólogo, porque estamos estudando um ser incomparavelmente superior. É um ser finito estudando sobre um ser infinito. É a criatura estudando sobre o Criador. É o ser humano estudando sobre o ser divino. Por isso, a teologia, na verdade, é feita de cima para baixo e não de baixo para cima. A teologia é teocêntrica e não antropocêntrica, ou seja, o centro da teologia é Deus e não o homem. Quando nós estudamos Deus, ele é tanto o nosso objeto de estudo, ou seja, aquilo sobre o qual nós vamos estudar, como também é o nosso orientador, o orientador do nosso estudo, ou seja, é ele que diz como e o que nós vamos estudar, como também ele é o fornecedor do nosso material de estudo, ou seja, ele determina qual o meio para nós o estudarmos, qual a fonte nós devemos estudar. Isso quer dizer o seguinte: ou nós aceitamos os termos de Deus para estudar a seu respeito, para estudar sobre a sua pessoa, sobre o seu caráter, sobre seus atributos, sobre a sua obra, ou nós aceitamos os termos de Deus para estudá-lo, ou não é possível estudar Deus. Além de sermos limitados pela nossa própria humanidade, pela nossa constituição, pela nossa natureza, nós somos também limitados pela própria revelação de Deus. Ser humanamente limitados não quer dizer que vamos querer parar por aí. Porque, apesar de a criatura ser menor que o Criador, apesar de o finito, que é o homem, não ser capaz de compreender, abarcar o infinito, que é Deus, apesar de o ser humano não ter controle sobre o ser divino, apesar disso tudo, nós somos extremamente criativos e muitas das vezes não queremos parar somente até aonde a Escritura foi. Frequentemente a mente humana quer levá-lo além, ao mundo da criação, ao mundo da especulação. E é por isso aí que surgem livros hereges como a Divina Revelação do Inferno,
a divina revelação do mundo espiritual e outras coisas mais. Pessoas que dizem ter sonhado, terem sido arrebatadas e voltam contando uma nova revelação. É por causa disso, da criatividade humana, que não se contenta apenas com a revelação da Escritura, mas que quer ir além, que nós temos muitas das vezes o surgimento de teologias equivocadas, teologias racionalistas, que colocam o intelecto humano acima da limitação imposta pela revelação divina. Surgem muitas especulações acerca de Deus, acerca das coisas que a Bíblia não fala, e nós queríamos saber, mas Deus decidiu não falar e nós precisamos nos contentar, porque Ele considerou que nós precisávamos realmente saber algumas coisas, as quais Ele nos falou de forma muito clara e objetiva. Então nos contentemos com aquilo que Deus nos deu, que é suficiente, que é eficiente, que é capaz de preencher a nossa alma, porque se quisermos nos alimentar com aquilo que Deus não nos deu para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso intelecto, para nos fazer crescer na graça e no conhecimento, se nós quisermos usar outros meios, nós incorremos num risco gravíssimo e inevitável de cairmos em heresias terríveis, de sermos levados por ventos de doutrinas que surgem constantemente. Corremos o risco de nos alimentar com alimento mortal ou mortífero. Muitas das vezes tem morte na panela desta criatividade humana que as pessoas muitas das vezes consideram como se fosse uma revelação que Deus deu para aquele homem, para aquela mulher, apesar de não estar na Escritura. E apesar de a Bíblia ser o fim de toda a revelação que Deus desejava nos trazer, não temos novas revelações, ou então a Bíblia precisaria ser aberta novamente para acrescentar estas novas revelações. Não podemos desprezar a palavra de Deus. Tenha certeza, tudo o que é necessário para alimentar a sua alma e a sua mente está encerrado dentro da palavra de Deus. João Calvino disse algo extraordinário. Ele falou assim: que essa seja a nossa regra sacra, não procurar saber nada mais, senão o que a Escritura nos ensina, onde o Senhor fecha seus próprios lábios, que nós, igualmente, impeçamos nossas mentes de avançar sequer um passo a mais. Sexto e último pressuposto que eu separei para nós neste curso de introdução é a necessidade da capacitação espiritual. Este é um sexto pressuposto da teologia, que o homem que a estuda, o estudante da teologia, o teólogo, ele precisa ser capacitado espiritualmente para o estudo da teologia ou para a compreensão da palavra de Deus. Para que se entenda a revelação de Deus, é necessário que o próprio Deus nos capacite e nos dê este entendimento. Precisamos que Ele nos dê um ouvido que seja capaz de capturar sua instrução, que seja capaz de ouvir de fato a sua poderosa voz. Necessitamos que Ele nos dê olhos capazes de enxergar a beleza da incomparável glória de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Carecemos que Ele toque o nosso coração, fazendo um coração sensível a Deus, fazendo um coração suscetível ao arrependimento, fazendo-o humilde diante da verdade de Deus, fazendo que seja um coração que anseie profundamente por conhecer a Deus como Ele realmente é, como Ele se apresenta em sua revelação,
e não como nós o construímos em nossa imaginação. Essa capacitação que é necessária para estudar a Bíblia, esta capacitação que é um pressuposto teológico, é quando Deus nos transforma espiritualmente e nós deixamos de ser orgulhosos, endurecidos, arrogantes e autossuficientes. Essa capacitação é quando nós entendemos Isaías 55:8, que os caminhos dele não são os nossos caminhos, são mais altos. Que os pensamentos dele não são os nossos, são mais altos. E aí nós nos rendemos diante de Deus, e aí sim nós estaremos prontos, com o coração humilhado, com o coração humilde e disposto a aprender de Deus, aí sim nós estaremos prontos para estudar a respeito de Deus. Isso se relaciona também com o quinto pressuposto. Dissemos que Deus é quem determina a forma para o seu conhecimento, para o conhecermos. Ou então nós podemos desistir de conhecer a Deus. Ele cria as regras. Pense no dono de um avião. Ele é também um instrutor de saltos. Tem diversos paraquedas e tem até um piloto particular. E você não tem avião, não tem piloto, não tem paraquedas e o principal, você não tem experiência alguma em saltar. Você é um amador, é neófito na área. Você se aproxima e fala, olha, eu quero saltar de paraquedas. Tudo bem, vamos voar. Quando chegarmos numa determinada altura, você vai saltar de paraquedas comigo, tá bem? Não, não tá bem não. Eu não quero saltar contigo. Eu quero saltar sozinho. Ah, você quer saltar sozinho. Mas você sabe alguma coisa sobre paraquedismo? Não, eu não sei nada sobre paraquedismo, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero saltar sozinho. Ah, você quer saltar sozinho. Não quer saltar comigo não, né? Então tá. Eu vou pegar o meu piloto particular, o meu avião, vou voar, vou colocar meu paraquedas e vou saltar. Peraí, e eu? Quero saltar também contigo. Contigo não, melhor, eu quero saltar também com seu material, com seu piloto, com tudo que você tem aí. Eu não vou saltar não. Não, você vai ficar aí olhando para o céu, olhando para o avião, olhando para o paraquedas, para tudo que você não tem, apesar de ter tanta arrogância, e vai ficar desfrutando aí do seu próprio orgulho, achando que sabe saltar, mesmo sem nunca tê-lo feito. É isso aí o que acontece. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Quem tenta chegar a Deus pelos seus próprios meios, jamais chegará. Mas quem se rende diante de Deus e aceita toda a vontade de Deus, esse de fato é aquele que conhecerá a pessoa de Deus, não só por teoria, mas que terá uma vida próxima de Deus, uma vida em que você não apenas estude sobre Deus, mas que você se relacione com o próprio Deus. Sem que Deus nos capacite, é até possível compreender a Bíblia, mas de forma meramente intelectual. Sem que Deus nos capacite espiritualmente, vamos ler sobre Jesus como se estivesse lendo sobre, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, que foi um personagem histórico a quem se atribui a descoberta do Brasil, mas que jamais poderá fazer algo por nós ainda hoje em dia. Ele morreu e a sua história continua sendo contada, mas não está mais entre nós. Não podemos conhecê-lo mais. Só podemos saber a seu respeito por meio da história. Não o conhecemos, muito menos nos relacionamos com ele. Porém, quando somos capacitados por Deus, não é assim. Porque quando somos capacitados espiritualmente por Deus para compreendermos a sua palavra, nós somos levados automaticamente a um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque sabemos que ele não é alguém que esteve vivo e está morto, mas que ele é alguém que esteve morto
e está vivo. E a Bíblia e a teologia, a boa teologia, nos conduz a um relacionamento com este Jesus Cristo vivo. Quando somos capacitados por Deus, aí sim, nosso coração arde, a nossa alma incendeia, a nossa mente se enche de luz para a compreensão da revelação de Deus. Caso contrário, o estudo teológico não fará sentido. Caso contrário, a teologia será uma perda de tempo. Caso contrário, o nosso esforço será inútil, o nosso estudo será improlífero. Por isso, oremos como o salmista, no Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas que se derivam da tua lei.